Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Espero que você esteja bem. Acho que você está ansioso, está um pouco triste, meio abatido, mas isso vai passar, tá certo? Então vamos passar para a atividade de hoje, para a aulazinha de hoje, e que vocês prestem atenção. Tem um pouquinho mais de paciência que vocês vão aprender, tá certo? Então, seja bem-vindo, você que está assistindo a nossa aula de hoje, ok? Tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Bom, a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre os processos de formação de palavra. Processo de formação de palavra. Então, para se formar uma palavra, ela tem que ter todo um processozinho para formar essas palavras. Então, o processo de formação de palavras se dá através da união aqui, ó. Ela pode ser por composição e ela pode ser por derivação, ok? Então, para formar uma palavra nova, ela pode ser por composição ou ela pode ser por aglutinação. E o que significa? Vamos por parte. Por composição. A composição é quando une duas palavras. Então, essas duas palavras, para formar uma palavra composta, né? A formação de duas palavrazinhas para formar outra. Ela pode ser... A composição pode ser por justaposição, é quando se juntam duas palavrazinhas e não perdem significado. Olha aqui, ó, não perdem significado, ok? Elas se juntam, por isso que fala justaposição. Elas se agrupam e não perdem nenhum significado, ok? Então vamos ver uma palavra que se junta. Por exemplo, couve-flor. Olha, a palavra couve e a palavra flor. Juntou duas palavras e formou uma palavra nova, couve-flor. E não perdeu significação. É a mesma coisa que eu disser também saca-rolhas. Saca-rolhas. Ó, uma palavrazinha saca, mais a outra rolha e formou a palavra saca-rolhas. Então, elas se ajustaram e não perdeu o significado. Ok? Então, aí também, ó. Composição. Consiste em formar uma nova palavra a partir de duas ou mais já existentes. Duas palavras que já existem para formar uma nova palavra. Como eu expliquei para vocês, justaposição, união de palavras sem que haja perda do radical, ok? De significação. Olha um exemplozinho aí, ó. Aí tem a menina diz: aos olhos do pai, você é uma obra-prima que ele planejou. Olha a palavra obra-prima. Juntou a palavrazinha obra e a outra prima e formou uma palavra nova. Esse é um processo novo chamado de justaposição, porque elas se agruparam e formou uma nova palavra. Do mesmo jeito a palavra ponta e pé. Juntou a palavra gira e sol. E juntou a palavra, como vocês estão vendo aí, couve e flor. Então, elas se ajustaram para formar uma nova palavra. Tá certo? Aprenderam direitinho o processo de formação por justaposição? Bom, agora nós vamos passar para a aglutinação. O processo de formação por aglutinação, ela é diferente um pouco. Se juntam e perdem significado. Nesse caso, quando a palavra ela junta e ela perde significado. Já a justaposição, ela se junta e não perde, mas a aglutinação, ela perde, ok?
Por exemplo, a palavra planalto. Ó, essa palavra planalto, ela é assim, ó, perna mais alto. Perdeu o significado? Não perdeu? Tá observando? Perdeu o significado, não foi? Ó, perna era para ser perna alta. Aí ficou pernalta. Então perdeu um pouco de significado aí, ok? Então, esse é um processo de palavras chamado de aglutinação, quando elas se juntam e perde significado. Planalto, quer dizer, planalto é plano mais alto. Aí tem pernalta, como eu acabei de dizer, pernalta. Essa daí aqui é plano, aqui é plano mais alto e aqui plano mais, aqui é perna mais alto, pernalto ou pernalta, ok? Então, aglutinação. A aglutinação, ela perde significação. Elas se juntam para formar, mas ela perde significação, ok? Então, revisando esse assunto agora, aí, ó, aglutinação, união de palavras com alteração do radical, em pelo menos uma delas, certo? Olha aí, pernaltas, que pernalta nada mais é do que perna alta. Olha aí o modelozinho. Veja o exemplozinho aí. Do mesmo jeito, a palavra lobisomem, que a palavra formou lobo mais homem. Não perdeu o significado? Era para ser lobo-homem. Não, mas a palavra formou lobisomem. Do mesmo jeito, vinagre é vinho mais agre. Perdeu também significado. Então, esse processo de palavra ela é chamada de aglutinação, quando ela vem a perder significação. Agora, nós vamos ver, nós já vimos a composição, que ela pode ser por justaposição e aglutinação. Agora nós vamos ver por derivação. E o que significa derivação? Bom, é o processo pela qual palavras novas, ou seja, derivadas, são formadas a partir de outras que já existem. Essas que já existem são chamadas primitivas. Pode ocorrer das seguintes maneiras. Então, a derivação, ela junta-se através de afixos, né? Esses afixos são juntados ao determinado radical, que é a palavra fixa que não muda. Então, a derivação, ela pode ser prefixal, né, ó. Ela pode ser prefixal pré, quer dizer que vem antes. Por exemplo, se eu digo pré-história, pré quer dizer antes da história, pré-natal, antes do Natal, ou seja, antes do nascimento. Então, a palavra pré quer dizer antes. Fixal quer dizer antes da palavra fixa. Antes, ou seja, essa palavra fixa é chamada de radical. Por exemplo, a palavra desfazer, olha aqui, ó, certo? O radical, o prefixo, e esse aqui é o radical, né? Por exemplo, a palavra prever, ó, aqui é o prefixo e aqui é a palavra fixa, tá certo? A palavra que ela é chamada de radical. O radical é onde contém todo o significado da palavra. Então, essa palavra aí, essa formação de palavra prefixal, é quando o prefixo vem antes da formação da palavra. Olha aí, exemplo. Prefixal forma-se pelo acréscimo de prefixo. Pré quer dizer antes. Olha a tirinha aí, ó. Um telespectador pergunta como se
se desfazer de gato. É impossível. Todos os gatos sempre voltam para casa. Eu sei a minha casa. Então veja só, aqui tem dois prefixos. Será que você poderia me identificar quais são as duas palavras são prefixais aí, usado pelo processo de prefixação? No primeiro, você já descobriu qual é? É desfazer. Tá vendo? Ó, desfazer. Então você desfazer. E no segundo, achou? É a palavra impossível. Olha a palavra aí, impossível. Vem com o prefixo in. Possível, a palavra fixa, e in é o prefixo. Ok? Formou a palavra impossível. Então, já aprenderam direitinho? Então, a formação de palavras por derivação prefixal, quando antes dela vem o prefixo, antes do radical, ou seja, da palavra fixa. Olha outros exemplozinhos aí que está aparecendo aí para vocês. Contrapor, olha a palavra aí, está bem destacada. Contra, por é o radical. Pré-natal, olha a palavra prefixo, e a natal. Desligar, ó, a palavra, ó, o prefixo des e o radical ligar, formou a palavra desligar, certo? Esse é o processo de formação que é formado através de prefixos, palavras que se formam, se juntam ao fixo, ou seja, ao radical, para formar uma nova palavra, ok? Então vamos a outra. Processo de formação sufixal. O sufixal, esse aqui é diferente do prefixal. Então, se o prefixal vem antes do radical, o sufixal ela vem depois do radical, tá certo? Digamos a palavra felizmente. Felizmente, ó, mente, tá certo? A palavra, o radical e o sufixo. Vamos ver outra palavra. Aqui. Chuveiro. Chuveiro, ó, tá certo? Formou a palavra com essa palavra aqui, ó, o sufixo eiro. A palavra, o radical, esse aqui é o radical, que é a palavra fixa que não muda, e juntou eiro e formou a palavra chuveiro. Bom, sufixal forma-se pelo acréscimo de sufixo. E o que é sufixo? É aquilo que vem depois, depois do radical. Prefixo ante, sufixo depois. Olha aí, alguns amigos não podem ser substituídos. Felizmente, alguns não precisam ser. Olha a palavra aí, felizmente. Feliz, que é o radical, e mente, que é o sufixo, e formou uma nova palavra chamada felizmente. Orgulhoso. Olha a palavra aí, vem, ó, orgulho até o H, oso, e formou a palavra nova com esse sufixo oso, formou a palavra orgulhoso. Pertinho, perte, como você está vendo aí, e inho, que é o sufixo, e formou a palavra nova, que é chamada pertinho. E velozmente, veloz, mais o sufixo mente, e formou a palavra velozmente. Ok? Aprenderam? Sufixo é que vem depois do radical. Forma uma palavra com o emprego do sufixo. Certo? Com o emprego do sufixo se forma uma palavra nova. Bom, agora
tem esse processo de formação aqui prefixal e sufixal. Essa muitas vezes não aparece, mas é bom que vocês aprendam para que diferenciar da outra que é parassintética. Bom, a prefixal e sufixal é quando se juntam ao afixo, quando se junta ao radical, o prefixo e o sufixo, os dois, tanto antes como vem depois, mas tem uma diferença. Mas forma palavra existente, né? Forma uma palavra existente. Então, nesse caso, ela é chamada de prefixal e sufixal. Por exemplo, essa palavra aqui, ó, infelizmente. Pronto. Aqui é o radical, feliz. Aqui é o prefixo e mente é o sufixo. Olha, então nesse caso, esse tipo de processo prefixal e sufixal é quando se une o prefixo ao radical junto com o sufixo, forma uma palavra e essa palavra ela já existe. Tirando, olha, se eu tirar o prefixo, aqui, eu tirar esse in, existe a palavra felizmente? Existe, né? Então, nesse caso, existe. Se eu tiro a palavra mente, existe a palavra infeliz? Não existe? Existe. Então, nesse caso, esse tipo de processo que eu posso tirar ou o prefixo ou o sufixo e formar uma palavra nova, ela é chamada de prefixal e sufixal, né? Então, juntou o prefixo e o sufixo, formou uma nova palavra. Agora, bem entendido, eu posso tirar uma delas e pode formar uma palavra nova. Então, nesse caso, é chamada de prefixal e sufixal. É diferente. Vamos lá, deixa eu explicar direitinho. Vamos à explicação mais explicando aqui, ó. Prefixal e sufixal, acrescentam-se prefixo e sufixo. Olha aí. Infelizmente, a palavra lealdade foi apagada do dicionário de muitos políticos, né? Lealdade. Então, o que vamos focar aqui é a palavra infelizmente, como eu acabei de dizer para vocês aqui. Ela forma um processo de palavras que ela, ou tirando um ou tirando o outro, ela existe. Diferente da parassintética. Sim, a palavra deslealdade. Existe a palavra desleal? Não existe? Existe. Existe a palavra lealdade? Existe. Então, nesse caso, esse processo de palavra é chamado de formação de palavra por prefixal e sufixal. Porque ela pode formar, juntou o prefixo e o sufixo, e mesmo eu tirando uma delas, existe a palavra, forma uma nova palavra. Então, é diferente, tá certo? É diferente da parassintética. Já a parassintética, ela é desse mesmo processo. Junta-se o prefixo e o sufixo, mas não forma palavra nova. Não forma palavra. O prefixal, ela forma palavra já existente, mas a parassintética, ela não forma palavra, não forma palavra. Por exemplo, a palavra esclarecer. Esclarecer. Pronto. Prefixo e sufixo. Gente, veja só. Formou, é a união parassintética, ela se junta simultaneamente para formar uma nova palavra. Não tem palavra. Por exemplo, se eu tirar aqui, ó. Se eu tirar esclarecer. Existe a palavra esclarece? Esclarar? Esclarar? Não. Existe a palavra clarecer? Também não. Então, para formar essa palavra aqui,
foi preciso juntar o prefixo e o sufixo e formar uma palavra nova. Diferente dessa daqui, ó, que existe a palavra feliz e existe a palavra felizmente. Ok? Olha outra palavra aqui, outro exemplo para vocês. Empobrecer. Empobrecer. Pronto. Essa palavra aqui, ela é chamada de radical. Ó. Essa aqui é PRP. É onde tem todo o significado da palavra, que vem da palavra pobre, né? Existe a palavra empobre? Não existe. Existe a palavra pobrecer? Também não. Então, para formar essa palavra empobrecer, então foi preciso o auxílio do prefixo e do sufixo simultaneamente, tá certo? É instantaneamente para formar uma nova palavra, ok? Explicando. Derivação parassintética, chamada também de parassíntese, consiste no acréscimo simultâneo, quer dizer imediatamente, de um prefixo e um sufixo a um mesmo radical. Se retirarmos um dos afixos, não sobrará uma palavra de sentido completo, como eu expliquei para vocês aqui, ó. Eu tirando esclare, tirando es, o prefixo, ó, fica clarecer, não existe. E se eu colocar, e se eu tirar a palavra, esse sufixo aqui, esclar, forma palavra? Não. Tem que ter forma só com essa daqui. Então, nesse caso aqui, é chamada parassintética. Outro exemplo. As palavras possuem o imenso poder de enriquecer e empobrecer a beleza de quem as usa. Isso é uma verdade, ok? Mas aqui nós vamos nos focar na palavra enriquecer. Ó, em e esse. Não existe a palavra Henrique, nem a palavra enriquecer do verbo, certo? Então, formou uma palavra nova. Empobrecer também é parassintética. Olha outro exemplo aí abaixo, expatriar. Se eu tirar o es, fica patriar, também não forma palavra. Se eu tirar o sufixo a, fica expatri, também não forma palavra. Só vai formar a palavra nova, juntando simultaneamente o sufixo, o prefixo com o sufixo, e forma a palavra expatriar. Desalmado. Se eu tirar a palavra des, aí fica almado. Existe essa palavra? Não, não forma palavra. Se eu tirar a palavra ado, o sufixo ado fica desalm. Forma palavra? Muito pelo contrário. Então formou palavra juntando simultaneamente as duas, tanto o prefixo como o sufixo, e formou a palavra desalmado. Amanhecer. Se eu tirar, existe a palavra amanhecer? Não. E também não existe a palavra emane. Também não. Teve que juntar o prefixo e o sufixo para formar uma palavra nova. Ok? Então, esse é o tipo de palavra que ela é formação de palavra que é chamada parassintética. A regressiva. Regressiva é quando regride, quer dizer, há uma volta, uma regressão, ok? Por exemplo, se eu digo a palavra eu pago. Olha esse pago. Pago vem do verbo pagar. Então isso aqui houve uma regressão, é pagar. Houve uma regressão, certo? Então nesse caso aí é chamada de regressiva. Vamos lá. A regressiva, processo de derivação em que são formados substantivos a partir de verbo. É formado não por meio de acréscimo, mas por redução. Quer dizer, a palavra reduz, né? Por exemplo, a palavra o ataque é a melhor defesa. Então, ataque vem da palavra
atacar. Veja que ela diminuiu. Regredir quer dizer reduziu a palavra. Atacar, aí ficou ataque. Então, esse verbo, ele reduziu. Do mesmo jeito aí, ó. Ninguém justificou o atraso. Atraso vem do verbo atrasar. Veja que reduziu a palavra. De atrasar ficou atraso. E o outro, o debate foi longo. Debate vem do verbo debater. Então, reduziu também. Então, ela é chamada de regressiva. Regressiva porque ela reduz a palavra. Ok? E por último, nós vamos nos deter sobre a derivação imprópria. Imprópria é aquela que não é própria. Ou seja, quando a palavra ela muda de classificação de palavra. Ela é um verbo e passa para ser um substantivo. Ela é um adjetivo e passa para ser um substantivo. Então, ela é chamada imprópria. Na formação, quer dizer, no íntimo da palavra, ela é uma coisa e passa a ser outra, ok? Então, ela é chamada imprópria. Vamos aqui, para adiantar, ok? Derivação imprópria ocorre quando a palavra muda de classe gramatical, sem que haja alteração em sua forma. Então, ela é imprópria, ela tem uma mudança, né? Há uma mudança na forma gramatical da palavra. Por exemplo, aqui, ó, acordar já é um bom motivo para sorrir de felicidade. Bom dia. Bom dia para você também, ok? Então, o acordar, tá certo? Então, essa palavra acordar, ela é um verbo, mas ela não estará aí como verbo, ela está aí como substantivo, o acordar, ok? Do mesmo jeito, esses exemplos aí, ó. Verbos que se convertem em substantivo. O saber não ocupa lugar. O saber, olha, saber é verbo, mas ele estará aí como substantivo, o saber. Aí você pode me perguntar, como é que eu vou saber se é um substantivo? Nós sabemos se a palavra é um substantivo porque quando ela vem, antes dela vem artigos, vem pronomes, e aí vem um artigo, ó, né? O saber, ok? Então, saber é verbo, então aí ela está como substantivo, porque vem, ó, o saber. Você já preparou o falar daquele senhor? Já reparou no falar daquele senhor? Ó, no falar. Então, verbo, e aí está como substantivo. Meu vizinho tem um andar engraçado. Um andar, ó, verbo como substantivo. Quando o meu olhar encontrar o teu, fico com borboletas no estômago. Né? Meu olhar, olha um pronome aí antes. Então, verbo olhar, então nesse caso, vem com o pronome antes, então nessa palavra ela passa a ser substantivo. Então, todas essas palavrazinhas aí, elas passam de verbo, ela passa para serem substantivo. Houve uma mudança, né? Uma mudança de classe de palavra. Por isso que ela é chamada imprópria. Olha por último aí, ó. Bom, e por último, tem aí a nossa atividadezinha para a gente fazermos aqui. Eu vou ler para vocês, é para assinalar, ok? Bem fácil. Olha, a palavra emburrece. Ó, o orgulho emburrece até as mentes mais brilhantes. Emburrece. Na imagem acima, formou-se pelo processo de derivação. Aí o que é que você acha? Ela é regressiva, prefixal e sufixal, parassintética, sufixal, prefixal. Aí você vai marcar no seu cadernozinho qual delas é que vocês acham, tá certo? Então, você analisa, você estuda, revê e vê e assinala qual no seu caderno qual delas. O segundo, a palavra Coca-Cola resultou de um processo linguístico que permite a formação de novas palavras a partir de duas ou mais palavras simples ou radicais.
As novas palavras formadas são palavras compostas, possuindo significado próprio. A esse processo dá-se o nome. Palavra própria, você sabe que forma uma palavra compostas aí, né? Coca-Cola. Então, nesse processo de Coca-Cola, formou duas palavras, ela usou o processo de A, B, C, D ou E. Composição por justaposição, composição por aglutinação, derivação, redução ou hibridismo. Né? Aí você também marca, ok? Essa aqui, coloque DP para derivação prefixal e coloca DS para derivação sufixal. Então você analisa as palavrazinhas e você vai colocar aí se ela é DP para derivação prefixal e DS para sufixal. Lembrando que prefixal quando vem com palavra antes do radical, sufixo. E derivação sufixal é o que vem com, depois do radical vem o sufixo, ok? Próximo. A palavra aguardente, olha, aguardente, formou-se por estrangeirismo, aglutinação, justaposição ou para síntese. O que é que você acha? Letra A, B, C ou D? Aí você analisa direitinho a palavra aguardente e assinala qual delas das alternativas. E a quinta, numere as palavras da primeira coluna conforme o processo de formação enumerados à direita. Em seguida, marque a alternativa que corresponde à sequência numérica encontrada. Então, bom, aqui você vai dizer aguardente. Aguardente é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6. Ela é por justa posição. Se vocês acharem que é por justa posição, 1. Se é por aglutinação, 2. E assim vocês vão colocando de acordo com a formação de palavras delas, ok? O sexto, também para assinalar. Assinala a alternativa cuja palavra tenha sido formada pelo processo de formação por justa posição. Justa posição é quando, já ensinei, né? Já expliquei. Se juntam duas palavras, se juntam e não perde significado, ok? Aí qual delas é planalto, embora, pernilongo, beija-flor ou aguardente? Essa aí está muito fácil. Então, você vai marcar qual delas se juntam e não perde significado. E, por último, o sétimo, você vai marcar a alternativa em que haja palavras formadas apenas pelo processo de composição por aglutinação. São duas palavrazinhas aí, ó. Tanto na letra A, B, C, D e E tem duas palavrazinhas. Qual delas, as duas palavras, é formada por aglutinação? O que significa aglutinação? Só uma pequena revisão. Aglutinação quando se forma duas palavras juntas, se juntam duas palavras e perde significação, ok? Diferente da justa, que ela se junta, não perde, a aglutinação ela perde um pouco de significação. Por exemplo, a palavra planalto, plano mais alto, pernalta, perna mais alta, ok? Então, é isso, meus queridos. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje, que tenham aprendido o assunto, reveja esse assunto direitinho e esforços, um pouquinho de esforço mais que a gente chega lá, tá certo? Está passando, vai passar, ok? Sejam responsáveis e que vocês tenham uma semana, um final de semana maravilhoso. Então, tchau e até a próxima, ok? Um abraço a todos.